combater o pedófilo, para mim, não tem que ser a pauta. A pauta tem que ser combater a pedofilia. E isso é muito diferente. Muito diferente. Porque combater o pedófilo é o CPF. E ele tem que ser combatido e é um dever do Estado. E ele não é tão difícil assim descobrir quem é. É difícil pegar, porque tem processo. Agora, combater a pedofilia é outra coisa. E aí entra a regulação das redes. Porque se as redes hoje são o playground da pedofilia, a gente precisa achar maneiras de combater. Ah, mas a gente não pode fazer isso, aquilo, a questão de responsabilização. Gente, se o algoritmo das redes sociais tem capacidade de identificar o gosto de alguém por algumas cenas de crianças e adolescentes com apelo sexual e aglomerar esse grupo e entregar para o mesmo grupo de interesse e ainda permitir monetização disso, ela tem condições de fazer o controle disso e ela precisa ser responsabilizada. Porque é aí que se trata. Se eu ganho dinheiro com uma atividade, e é ilegal eu promover sexualmente criança e adolescente, é legal pela lei. E uma coisa que é legal lá fora não pode ser legal nas leis, na rede. E isso é fato. Então, a pedofilia, como qualquer outra conduta criminosa, se as redes sociais têm condições de aglomerar e permitir monetização, elas têm que ser responsabilizadas. E falar de liberdade de expressão aqui é balela, Everton, é balela. Pois é, esse assunto da liberdade de expressão ele acabou sendo retomado pelos mesmos babacas que tentam monopolizar o tema geral da liberdade dentro do Congresso Nacional. O principal deles, talvez o babaca de estimação aqui do nosso programa, é o Van Hatten. Então ele foi o primeiro com a corda no pescoço em virtude do fato de já ter praticado ausência de decoro nas últimas semanas, sitiando o Congresso Nacional e tomando a cadeira do Mota. O Centrão, inclusive, muito provavelmente vai oferecer o pescoço de Van Hatten para um processo de cassação em virtude daquilo que Van Hatten promoveu. Ele foi o primeiro a ir dizer, denunciar em tom denuncista, que o governo Luiz Inácio Lula da Silva, esse governo comunista, iria se aproveitar desse debate para cercear a oposição nas redes sociais. Mais ou menos como admitir que você comete crimes nas redes sociais, no âmbito político, no âmbito da tolerância, no âmbito dos direitos humanos, tão grave essa admissão quanto crimes de pedofilia. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção assim, de maneira sui generis ao longo dessa semana. O próprio Hugo Mota, o Júnior Grins pode falar um pouquinho mais a respeito disso para a gente, ele criou um grupo de trabalho que basicamente é um grupo de trabalho para passar pano, porque o Congresso Nacional está com a popularidade muito mais baixa do que o Palácio do Planalto num momento como esse, e criar um grupo de trabalho ao invés de pautar agendas que já buscam esse controle efetivo em orientação à responsabilização das redes, não pode ser visto como qualquer outra coisa que não seja passar pano. Esse grupo de trabalho vai ser criado com características muito parecidas com aquelas que a gente vê dentro de CPI. É aquele raciocínio de amanhã a gente resolve. O problema não aconteceu amanhã. O problema aconteceu o ano passado, ele vem repetidamente sendo acontecendo. Vem sendo reincidente esse problema num país como o Brasil. E uma das dificuldades do Brasil é que o Brasil ele não é um país puritano, cheio de regras morais, cheio de tabus dentro das escolas ou coisa que o valha. E quando nós levamos isso para espaços descontrolados, como é o caso das redes sociais, oferecendo esse conteúdo de bandeja para eventuais criminosos, o fato é que, como o Júnior disse, nós não estamos correndo atrás apenas do pedófilo, nós estamos correndo atrás do pedófilo e passando pano nas ações de pedofilia. Esse cenário ele não pode se sustentar por muito tempo no Brasil. Eu vou lembrar que o Brasil não é o primeiro país onde essa discussão acontece. Na América Latina, a Colômbia é um país seríssimo, com problemas de sexualização de crianças, desde os concursos de misses que acontecem há mais de 30 anos naquele país. É difícil até de narrar isso sem embrulhar o estômago,
mas, né, são passarelas com meninas vestindo maiô, desfilando na frente de homens barbados que, em geral, estão com um celular apontados para ela. E agora, além das redes sociais, e além desse caso do indivíduo que resolveu criar um reality show sexualizando a imagem de adolescentes, nós também estamos com a pauta da responsabilidade dos pais desses indivíduos, especialmente dos menores de 14 anos, que muitas vezes incentivam a dancinha, que muitas vezes incentivam a proliferação de likes para obtenção de lucros pessoais e que ignoram absolutamente a imagem daqueles que estão sendo ali expostos. Então, todas essas coisas dentro de uma discussão pública acalorada, mas desorganizada, como é a discussão pública brasileira, sofre de incidentes terríveis. Mas, enfim, Júnior, como é que foi essa tentativa do Hugo Motta de passar pano com uma comissão de trabalho na Câmara dos Deputados? Na verdade, ele criou um grupo de trabalho. É interessante, né, o mecanismo, porque existem pelo menos 60 projetos que tratam do tema sexualidade e redes e crianças e adolescentes. Pelo menos 60 projetos que estão lá para tramitar ou tramitando de alguma forma na Câmara dos Deputados. Então, não é falta de projeto. Aí ele com a desculpa, eu não quero agradar ninguém, eu não quero prestigiar ninguém, vou montar um grupo de trabalho. Esse grupo vai fazer algumas reuniões e na semana que vem ou na outra deve fazer uma grande audiência. Não é uma audiência pública, não é uma audiência pública, é uma sessão ampliada no plenário todo para os deputados falar o que ele acha, ou seja, para cada um gravar o seu selfiezinho, o seu videozinho de rede social. E, cara, o que me preocupa nisso? Porque tem temas aí que são interessantes, que são importantes, que nós temos que discutir. E se você não, independente do projeto que for, que você pegar, você pode juntar um com o outro. Se faz isso todos os dias na Câmara dos Deputados, inclusive com os jabutis que se colocam em cima de árvores, em projetos muitos. Poderia pegar qualquer projeto que já está andando e ter colocado ali e ter dado a discussão que ia se juntar, ia se chegar ao mesmo resultado que o Hugo Motta está propondo, mas não. Primeiro ele quis palanque para fazer o discurso dele, um discurso bonito, emocionado, que vai e ele precisa muito disso, de discursos bonitos e emocionados para poder aparecer. Agora sim, tomara que esse grupo de trabalho funcione, tomara que esse grupo de trabalho seja produtivo e que se chegue a um lugar que seja bacana para todo mundo. Ótimo, tomara, beleza, parabéns. Pode ser que eu esteja... Você quer apostar alguma coisa nisso? Eu não. E sim, cara... Eu não sei. Tomara que eu esteja enganado, porque o assunto agora assim vai acabar vindo uma outra pauta, um outro assunto, porque assim a oposição do governo não quer esse assunto, ela não quer discutir, porque vai entrar em fake news, vai entrar em outras coisas, eles vão fugir desse assunto, e eles não podem fugir da questão da sexualidade infantil, da pedofilia, porque é uma bandeira da própria oposição, então vai acabar dando espaço para se tumultuar. Eu acho que Hugo Motta mais uma vez, é uma sequência de erros. E eu acho que o culpado disso tudo, no fundo, é o Arthur Lira, porque o Arthur Lira era quem tinha como prever que o Hugo Motta não dá conta de fazer tudo isso e vai se atrapalhando. Antes de apadrinhá-lo politicamente. Né? E eu até acho que isso pode, no final das contas, ameaçar a próprio mandato do Hugo Motta como deputado federal, porque vai cair, começa a cair, as pessoas perceberem que ali não tem muita coisa. E coitado, né? Enfim, coitado, bater no Hugo Motta nesse momento é meio complicado. Eu acho que o Senado vai talvez fazer o negócio andar, porque o Senado sabe que essa é uma pauta importante, tanto para a direita como para a esquerda, porque é uma pauta que diz o dia a dia das pessoas, né? Quem não tem um filho, um sobrinho, um primo que está à mercê, a gente precisa regular. E sem essa de achar que não tem que regular a rede social.